Grab your friends, find your enemies and make amends, and we'll meet in the middle. Take the pride and set it aside. My hands will build you a shield, and we'll solve the riddle. And we'll remember these times, we'll remember these times. Oh, oh, oh. And we'll remember these times, we'll remember these times. Oh, oh, oh. Grab your friends, find your enemies and make amends, and we'll meet in the middle. Take the pride and set it aside. My hands will build you a shield, and we'll solve the riddle. And we'll remember these times, we'll remember these times. Oh, oh, oh. And we'll remember these times, we'll remember these times. Oh, oh, oh. Grab your friends, find your enemies and make amends, and we'll meet in the middle. Take the pride and set it aside. My hands will build you a shield, and we'll solve the riddle. And we'll remember these times, we'll remember these times. Oh, oh, oh. And we'll remember these times, we'll remember these times. Oh, oh, oh. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Vamos ligando essa luz aí. Glória a Jesus. Quem trouxe Bíblia, vou pedir que você fique com ela aberta. Todo mundo de casa aqui, gente. Hoje nós estamos fazendo 7 anos e eu quero dizer que nós, lá em 2013, não imaginávamos estar comemorando o nosso 7º ano desse jeito. Né? A gente não imaginava, entendeu? Só que o Senhor sabe de todas as coisas. Eu tenho ciência, eu sei disso. Acredito que muitos de vocês sabem também que a igreja ela não é benquista nesse mundo. Tá? Então, você não tem aí os governantes querendo o nosso melhor. Eles não querem o nosso melhor. Eles nos veem como um bando de loucos. Somos vistos aí no mundo como um bando de fanáticos. Eu quero dizer uma coisa para vocês, deixar bem claro aqui. Eu sou fanático por Jesus. Sou fanático. Por causa disso, nós plantamos uma igreja. Tá bom? Nós começamos uma igreja lá no dia 19 de maio de 2013. Era domingo de Pentecostes. Nós começamos, literalmente, por causa disso. Porque nós somos fanáticos por Jesus. Tá bom? Foi por causa disso que a gente começou. Eu vou pedir que nós vamos trabalhar com alguns textos bíblicos aqui hoje, tá? Então, eu quero falar sobre Jesus é a tua cidade refúgio, ok? Quero falar para você sobre isso. E hoje é dia de Pentecostes, e nós comemoramos o aniversário da Vintage no dia de Pentecostes. Dia esse, 50 dias após a Páscoa, dia esse que foi o movimento onde a igreja literalmente foi plantada, né? Onde a igreja foi iniciada, onde foi dado o start para a igreja. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Números 35, é o 4º livro da Bíblia, tá bom? Números 35, do verso 9 ao verso 15. E depois a gente vai ler Josué, capítulo 20, do verso 1 ao 5, tá faltando um texto bíblico ali, tá? Vocês não levem a sério ali. E depois do verso 6 ao verso 9.
Mas fica com a Bíblia aberta aí, em Números, capítulo 35. E a gente vai ler aqui o texto bíblico. Olha para mim aqui, gente. Então, nós estamos fechando 7 anos de igreja. E a minha ideia, lá em 2012, na verdade, quando nós começamos o protótipo da Vintage, as primeiras reuniões, onde havia muita discussão, onde havia visitas de hereges, era uma loucura, cara. Era uma loucura. Tinha gente visitando a gente para querer forçar os irmãos a guardar o sábado. Tem uma galera que guarda o sábado, né? E eles queriam que a gente guardasse. Daí eu me lembro de perguntar para eles: tá, mas tu guarda o sábado? Não, eu não guardo, mas tem que guardar. Eu me lembro, foi uma loucura, cara. Tinha um cara que seguia o Kenneth Hagin, que eu acredito que Kenneth Hagin foi um homem, né, muito equivocado. Amou Jesus, mas foi muito equivocado, bastante equivocado. E saiba que eu estou sendo bem generoso aqui. E os caras vinham nas nossas reuniões e queriam fazer umas loucuras, cara. Mas o meu sonho lá em 2012, final de 2012, começo de 2013, da minha esposa e eu, era plantarmos uma igreja para pessoas quebradas, para pessoas que precisavam de refúgio, para pessoas que precisavam de um lar. A nossa igreja nasceu de gente quebrada. A nossa igreja começou com gente totalmente desestruturada, quebrada. Totalmente quebrada. Eu me lembro que nossa primeira reunião, nós tínhamos pessoas que vinham de uma igreja que congregavam em um lugar onde o pastor literalmente tinha roubado tudo deles. Roubado dinheiro, tinha violentado 4 mulheres, espancava sua esposa, mentiu para eles. E eram pessoas extremamente machucadas, pessoas extremamente quebradas, que amavam Jesus, que queriam congregar, que queriam estar junto com o povo de Deus. Nossa primeira reunião, me lembro como se fosse hoje. As pessoas todas desconfiadas do nome pastor. O nome pastor no Brasil hoje ele gera muita desconfiança. Não porque a maioria dos pastores são canalhas, não. Mas é porque existe uma minoria terrível, uma minoria diabólica, que engana, usurpa pessoas para o seu próprio bem. É por causa disso que a gente tem o nosso prefeito fazendo a declaração que fez na Gaúcha, dizendo que as igrejas querem lucrar, que as igrejas estão querendo abrir para literalmente lucrar. Isso é uma tristeza, sabe? Eu quero ler com vocês, peço que você abra a sua Bíblia aí, e se você estiver sem a Bíblia, seria legal que você lesse aqui comigo, tá? Então, Números 35, a gente vai ler primeiro do verso 9 ao verso 15. O Senhor disse ainda a Moisés, verso 10, fale com os filhos de Israel e diga-lhes, quando passarem o Jordão para entrar na terra de Canaã, escolham para vocês algumas cidades que lhes sirvam de refúgio, para que nelas se acolham o homicida que matar alguém involuntariamente. Verso 12, nessas cidades o homicida poderá se refugiar do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado diante da congregação para julgamento. Essas cidades que vocês derem serão 6 cidades de refúgio para vocês. 3 dessas cidades devem ficar deste lado do Jordão e 3 devem ficar na terra de Canaã. Serão cidades de refúgio. Estas 6 cidades serão de refúgio para os filhos de Israel e para o estrangeiro e para o que se hospedar no meio deles, para que nela se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Olha só, presta bem atenção. Esse primeiro relato, ele está nos mostrando, imagina só, um povo nascendo. Israel estava nascendo, não tinha polícia, tá bom? Não tinha polícia, não tinha polícia civil, polícia militar. Então, quem
as pessoas resolviam elas mesmas. Quem resolvia as questões de assassinato era a família daquele que foi morto. Então aqui Deus, de forma sábia, porque o povo está nascendo, Ele fala para se separar 6 cidades. E quando você vai ver a localização dessas cidades na geografia bíblica, elas são 6 cidades muito acessíveis para qualquer pessoa que necessitasse. E a ideia aqui são casos involuntários. Uma pessoa estava trabalhando com a outra, quando de repente escapa o machado, pum, bate na cabeça, a pessoa morre. E aí, como que faz? Então essas pessoas teriam uma cidade para se refugiar. Teriam uma cidade para ir. A primeira coisa que fica claro aqui nesse texto que nós lemos, está ali no título. Nós precisamos de refúgio. Nós precisamos de um refúgio. Todos nós precisamos de um refúgio. E principalmente essa ideia de cidade-refúgio na Bíblia. Dessas 6 cidades, refúgio, elas estão mostrando que após o Éden, coisas passaram a ocorrer no meio da humanidade, aonde o refúgio se tornou necessário. E aqui é literalmente um refúgio para os homicidas, para aquele que matasse alguém, voluntário ou involuntário. O texto ressalta a questão da involuntariedade. A pessoa iria para lá e ela seria julgada depois. Depois, com os ânimos mais calmos, eles iriam verificar o que ocorreu, para saber se a pessoa era ou não culpada do sangue. E quando eu falo homicida, talvez algumas pessoas aqui podem pensar assim: não, mas isso aí não é para mim, pastor. Isso aí não é para mim. Eu não sou homicida. Será? Será? Enquanto eu meditava nesse sermão aqui, nesses textos bíblicos, eu me lembrei de 1 João capítulo 3, verso 15, que diz: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. A raiz do assassinato é o ódio. Se nós temos alguém aqui que já odiou o seu irmão, se você já odiou o seu próximo, você provou a raiz do que é ser um homicida, um assassino. João diz: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. O que esse texto está falando, você já experimentou. Todos que estamos aqui já experimentamos ódio pelo nosso próximo. E provavelmente, talvez você já odiou alguém aqui de dentro. Talvez você já odiou alguém aqui da igreja. Talvez você já odiou a mim, pastor Michael. Talvez você já odiou a tua esposa, o teu marido. E isso é seríssimo. É seríssimo. Esse texto está mostrando isso. Eu pergunto, como que você entrou aqui hoje? Como que está o teu coração? Como que está a tua mente? Como que está a tua vida? Você já odiou o prefeito? Não deve fazer isso. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. É complicado lidar com ditador. É complicado lidar com gente que quer comandar as nossas convicções. Alguém que quer pensar pela gente. É complicado. Mas a gente não pode. Como que você entrou aqui? Como que tá? Você já odiou alguém? Você odeia alguém? Você vem mentindo? Como que está a tua vida? Como que está a tua vida com Deus nesses dias que você ficou afastado da comunhão? Como que está? A primeira coisa que fica clara nesse texto aqui, em que Deus está falando lá no livro de Números sobre essas cidades, ficavam 3 cidades do lado de fora de Canaã, 3 cidades do lado de dentro,
Porque vocês sabem que 2 tribos ficavam para o lado de fora de Canaã. Vocês sabem disso? Acredito que vocês sabem. Vocês lêem a Bíblia todos os anos. Deus está deixando claro aqui que nós precisamos de um refúgio. Depois do Éden, nós passamos a precisar. Ok, nós estamos em Números. Agora tu vai pular Deuteronômio. Está no 4º livro da Bíblia. Tu vai agora literalmente dar um pulo. Vai chegar em Josué. O povo já entrou ali. O povo está entrando, né? Está tomando posse da terra. Aí você vai agora para Josué capítulo 20. Aí a gente vai ver o Senhor repetindo isso. E apontando quais são essas cidades. Josué 20, do verso 1 ao verso 5. O Senhor ordenou a Josué: diga aos filhos de Israel, escolham as cidades de refúgio, de que lhes falei por meio de Moisés. Ele está fazendo menção lá a Números. Para que possa fugir para lá o homicida que matar uma pessoa por engano ou sem querer. Essas cidades serão para vocês um lugar de refúgio contra o vingador do sangue. Ao fugir para uma dessas cidades, o homicida involuntário se colocará junto ao portão da cidade e exporá o seu caso aos anciãos daquela cidade. Então eles o levarão para dentro da cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porque matou o seu próximo sem querer e não porque o odiava. Ou seja, não importa, fica claro aqui no texto, quem praticou o homicídio. Não importa quem fez o homicídio. O homicida não tinha condições de prover para si um refúgio. Deus providencia o refúgio. Nós precisávamos de refúgio. A raiz do assassinato, muito pior do que o texto está citando, a raiz do assassinato, do homicídio voluntário, está dentro do nosso coração após o Éden, porque foi isso o que Adão desejou literalmente. Adão no Éden desejou a morte de Deus. Adão no Éden desejou que o Senhor não existisse. Adão lutou por autonomia. Essa ânsia de ser seu Senhor. Essa ânsia de mandar em você mesmo. Só que nós não lidamos com isso. Isso vai se desencadeando em anos e anos, até desembocar aqui na entrada do povo, em Israel, em Canaã. E fica claro para nós aqui, gente. Fica claro para nós que o homicida não consegue lidar com o seu próprio crime, seu próprio pecado. O homicida não tem condições de lidar com o tamanho do seu pecado. Ele precisava que alguém fizesse algo por ele. Ele precisava. Ele precisava que alguém providenciasse o refúgio para ele. E Deus providencia o refúgio. Você imagina isso? O cara cometeu um crime e ele corre desesperadamente e ele bate nos portões da cidade. Aquela porta se abre, ele entra e ali ele não pode ser tocado. Ali ele não pode ser morto. Não importa o que você fez. Quero dizer para você que existe refúgio para você. Quero dizer para você que não apenas Deus providenciou o refúgio, mas como você aqui na Vintage está provando o refúgio dos teus pecados, das tuas maldades e do teu passado. Você prova refúgio hoje aqui. Você prova refúgio, existe refúgio para você. Em terceiro, é necessário alguém morrer
para pagar pelo homicídio. Então, em primeiro, precisamos de um refúgio. Em segundo, Deus providencia o refúgio. Em terceiro, alguém tem que morrer. Alguém precisa morrer. Continue lendo comigo. Josué, capítulo 20, verso 6 ao verso 9. Habitará nessa cidade até que compareça em juízo diante da congregação, até que morra o sumo sacerdote que estiver servindo naqueles dias. Então o homicida poderá voltar à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Assim designaram solenemente Quedes. Aqui são os nomes das cidades, ok? Dobra a tua atenção aí. Assim designaram, verso 7, solenemente Quedes na Galileia, na região montanhosa de Naftali, Siquém na região montanhosa de Efraim, e Quiriate-Arba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Verso 8. Do outro lado do Jordão, na altura de Jericó, para o leste, designaram Bezer. No deserto, no planalto da tribo de Ruben, no deserto, eu li errado aqui. No deserto, no planalto da tribo de Ruben. E Ramote, em Gileade, da tribo de Gade. E Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Verso 9. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para os estrangeiros que moravam entre eles, para que nelas pudessem se refugiar todo aquele que por engano matasse uma pessoa, para que não morresse nas mãos do vingador do sangue, até comparecer diante da congregação. Sempre me perguntei, por que tinha que esperar, por que precisava esperar o sacerdote morrer? Por quê? D.A. Carson diz que a morte do sacerdote mostra o fechamento de um ciclo, o fim de uma era, e simboliza a necessidade de alguém morrer pelo homicida. Alguém precisava morrer pelo crime cometido. E o Carson diz exatamente o seguinte: os cristãos entendem essa ideia. Os cristãos entendem isso. Está claro, gente. Fica claro aqui que nós precisamos de um refúgio. Que Deus providencia o refúgio. E que alguém precisa morrer no lugar daqueles que cometeram os seus pecados, os seus crimes. Jesus, em Lucas capítulo 24, ele aparece para os discípulos, e Lucas nos diz que ele abriu as escrituras e mostrou o que constava nas escrituras acerca dele. As escrituras do Antigo Testamento apontavam para Jesus. Jesus é o cumprimento da lei. Jesus é o cumprimento das promessas. Jesus é aquele que responde esse anseio de refúgio do Antigo Testamento. Esse sacerdote que morria para daí então o assassino, o homicida poder voltar à sua vida normal, precisava alguém morrer, um ciclo se fechar. Esse sacerdote apontava para Cristo no Novo Testamento, que literalmente é refúgio para todo aquele que nele crê, é refúgio para todo aquele que está desesperado. E algumas pessoas podem perguntar assim: ok, tudo bem, Jesus é refúgio, então Jesus é refúgio para todo mundo? Não, Jesus não é refúgio para todo mundo. Que tipo de refúgio Jesus não é? E primeiro, Jesus não é refúgio para os puros aos seus olhos. Se você entrou aqui essa manhã, você entrou aqui se achando puro, se achando perfeito, se achando que você é puro aos seus próprios olhos, que você possui uma pureza inerte sua, Jesus não é refúgio para você. Se você entrou aqui feliz com os seus feitos, alegre
com o que tem acontecido na sua vida, se você tem orado um pouco mais, passou a ler a Escritura, completou uma leitura bíblica, falou de Jesus para alguém, e isso tem dado um sentimento de superioridade no seu coração, e você se vê como puro aos seus próprios olhos, saiba, Jesus não é refúgio para você, não é para você que eu estou pregando essa manhã. Eu não me levantei da minha cama e vim aqui pregar para você. Não, você não está no alvo de Deus, você não está no alvo da cabeça desse pregador aqui. Não. Em segundo, Jesus não é refúgio para os autossuficientes, para aqueles que se bastam, para aqueles que conseguem viver tranquilamente longe de uma igreja, para aqueles que acham que não necessitam de um refúgio. Ok, literalmente Jesus não é refúgio para vocês, para aqueles que pensam que se bastam, que agem e vivem como se fossem verdadeiros deuses. Jesus não é refúgio para você. Jesus não é refúgio também para os orgulhosos. A Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, Deus resiste o orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Uma vez, eu coloquei na internet que não existe graça para o orgulhoso. Coloquei isso. Simples. Está na Bíblia. Cara, os orgulhosos ficaram loucos. Mas me xingaram. Quem sou eu? Eu disse, não, mas está na Bíblia. Deus resiste o orgulhoso, mas quem tu pensa que tu é? A galera orgulhosa não aceita. Se você está nesse estado aqui, eu quero dizer para você com muito amor no meu coração, não existe graça para você. Você tem noção do que é isso, cara? Você tem noção do que é isso? Orgulho. Tua mulher não pode falar nada, teu marido não pode dizer nada, tua mãe não pode dizer nada. Eu falava ontem ainda com uma irmã aqui da igreja. Nós estamos vivendo um período de muito orgulho, gente. E as pessoas estão tendo filhos aqui, né? E cara, raça para ser orgulhosa como mamãezinha nova. Nossa. Muito orgulho, né? Muito orgulho, né, minha filha? Muito orgulho, né? Tu acha que sabe tudo, né? Só porque tu acompanha uma blogueirinha que ganha lá uns patrocínios. E hoje em dia esses patrocínios de internet são umas porcaria, né? Aí a gente fala, os recebidos. Os caras mandam um negócio pra ti. As pessoas mandam livro. Fazer propaganda. Não, fazer propaganda me dá o dinheiro. Não dá o livro. As pessoas são assim. Vai ver um monte de blogueirinha tá seguindo lá e ela tem todas as suas maniazinhas. Aí a tua mãe não pode falar nada do teu filho. E nós estamos vivendo de forma totalmente antipatriarcal, que é o que a Bíblia definiu para a gente viver. Eu não estou falando que tudo que a tua mãe, no caso a avó, o avô do teu filho fala está correto. Mas é engraçado ele não poder dizer nada, né? E tu sabe que tu acha que tu cria o teu filho bem. A maior prova que o teu pai e a tua mãe têm alguma coisa para dizer é que tu já está criando um filho. Eles te criaram tão bem que tu está criando alguém. Vingou. Agora o vovô não pode fazer nada. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu ficaria muito frustrado se dessem açúcar para minha filha. Muito, muito frustrado. Antes dos 2 anos, então eu ficaria muito, muito indignado. Muito indignado. E eu tenho certeza que se eu deixar minha filha com a minha mãe sozinha, essa parada vai acontecer. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza. Então eu ficaria muito, muito frustrado. Mas tem uma coisa que me frustra mais ainda. É a minha filha não ter contato com a avó dela. Ou seja, a gente não abre mão de nada no que envolve os nossos pais. Eu não estou falando, coisas grosseiras você não vai poder abrir mão mesmo. O vovô é pedófilo. Você não vai conviver com a pessoa. Né? A vovó é tranquila, só é traficante. Não, você pode achar que não. Eu morei num local, numa rua, onde uma senhora de 60 anos era traficante na rua. Tá bom?
A vovó Farinha. Ela tinha um faro pro negócio, assim, uma coisa excepcional. É verdade. Já morreu. Não deve estar bem agora. Ou seja, um orgulho. Deixa eu dizer, sabe, tudo bem, não pode embalar. Eu sei, cara. Porque agora é a nova moda, né? Não pode embalar. Não pode embalar as crianças. Não pode balançar, né? Teca, não, babado, tu não tá balançando o teu neto, não! Tá bom, meu. Tu não vai balançar o teu filho, ele vai para Harvard. Não, sério, ele vai ganhar um prêmio Nobel. Pá, sabe, é um orgulho. Sabe, é um orgulho, é uma necessidade de se provar, é uma necessidade de gritar, de mostrar uma superioridade. Sabe, tudo bem, cara, nasceu teu filho, higieniza as mãos, agora com coronavírus, higieniza, limpa lá, mas não, hoje em dia não. Tu chega na casa da pessoa, tem que calçar o pé dentro de um saquinho, botar a cabeça dentro daqueles negócios que as mulheres usavam antigamente para tomar banho. Sabe, uma touca assim, chega, máscara, roupa, parece a roupa de um astronauta. Sabe, cara? É um orgulho. E nós estamos nos distanciando dos irmãos, da família, porque pinga orgulho na gente. Sabe, ninguém pode te contar nada. Tu sabe tudo. Eu não sei vocês, mas às vezes no final do dia eu tô falando, eu paro assim, e eu escuto a minha voz, eu fico anojado. Várias vezes eu sento assim e eu falo comigo mesmo, que nem o salmista, né? Se alguém me ouvir vai pensar, o Jack é louco. Não, o salmista fazia isso também. Eu paro, eu penso, tudo eu sei, tudo eu tenho uma opinião, mas que saco, cara. Tudo eu tenho um jeito, tudo eu já ouvi, nada é novo. Nossa, que gente, cara. Como é que eu não me aguento às vezes, cara. Sabe, orgulho. Nós somos uma geração orgulhosa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe refúgio para orgulhoso. Algo tem que acontecer aqui. Não existe. Quarto, não existe refúgio para os superiores, para os fortes aos seus olhos. Estou passando dificuldade, mas eu sou forte. Fortes. Muito fortes. Sou fortes, pastor. Sabe? Superior, né? Superior. Não necessita de nada. Acha que é Deus. Para os tolos. Isso aqui é a melhor. Provérbios o tempo todo mostra o caminho do tolo. O tolo não ouve conselho. O tolo nem nota que é tolo. O tolo não se refugia no Senhor. O tolo não busca a Deus. O tolo não teme a palavra de Deus. Não existe refúgio para tolos. Não existe refúgio para os perfeitos. Você conhece uma pessoa quando você vai confrontar ela. Você vai confrontar. Deixa eu dizer uma coisa. Aqui, o pastorado, ele dá uma chance para a gente de conhecer os membros. É fenomenal, cara. Pessoas que a gente chegou e disse, cara, esse cara não vai aceitar. O cara baixou a crista, foi humilde. Gente de mais idade, muito humilde, muito crente. Sabe? Pessoas, às vezes, onde não tem onde cair morto. Uma soberba, uma arrogância, não ouve nada. Sempre tem um mas. Sempre tem um mas, sempre tem um porém. Sempre morre, mas morre se defendendo. Morre defendendo a própria glória.
se vê sempre como injustiçado. Quando era criança, estava lá brincando, o papai e a mamãe olhavam e diziam: nossa, olha lá, coisa linda. Foi pro exército. Daí, tá todo mundo marchando e ele vai fora do compasso. A mamãe olha e diz assim: a tropa tá errada. Olha lá o meu Enzo, como faz bonito. Jesus não é refúgio para esse tipo de gente. Ok, que tipo de refúgio Jesus é então? Primeiro, Jesus é refúgio. Obrigado por colocarem ali o texto. Vocês são demais, cara. Ficou meio bagunçado ali, mas eu entendo. Eu mandei para os guris 1h também. Não tem. Tava todo mundo louco. Então tenta ver como se tivesse um pequeno título aqui no 1 aqui. A primeira cidade, Quedes, quer dizer lugar santo. Isso é um refúgio para quem é impuro. Se você é impuro, se você em si mesmo é impuro, Jesus é refúgio para você. Se você não possui pureza própria, se você, largado a você, é uma pessoa impura, há refúgio para você. A Bíblia diz em Zacarias 13:10, naquele dia, fazendo menção a Cristo, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os moradores de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Jesus é refúgio para os impuros. Jesus é refúgio para aqueles que não possuem pureza. Essa cidade, Quedes, quando o assassino olhava, ele pronunciava esse nome. O nome da cidade chamava-se impuro, ou seja, é refúgio para ele, ou seja, lugar santo, perdão. Quando ele olhava isso e ele olhava para ele mesmo, ele sabia: é refúgio para mim, eu estou precisando disso. Impuros precisam de santidade, impuros precisam de perfeição, impuros precisam que alguém venha e proporcione refúgio para ele. Se você é impuro, você está no lugar certo. Se você não possui pureza própria, se você não possui pureza ontológica, se você não possui pureza sua, aqui é lugar para você. Aqui é lugar, porque aqui não é lugar de impureza, aqui é lugar de santidade. Mas aqui é santidade para quem não é santo. E o primeiro passo no mundo da santidade é quando você diz não sou. Quando você diz não sou, você passa a ser. Quando você diz eu preciso, você passa a ter. Quando você diz eu não tenho, você passa a ter. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Refúgio para o impuro. Refúgio para o impuro. Jesus é refúgio para o impuro. Que tipo de refúgio Jesus é? Segundo, Jesus é refúgio para o cansado. Siquém, segunda cidade refúgio, quer dizer ombro. Quer dizer ombro. Ombro está para aquele que está cansado. A Bíblia diz em Mateus 11:28, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Venham a mim, todos vocês que estão cansados. Vocês estão precisando de ombro, de ajuda. Essa vida tem cansado você. Essa vida, essa existência tem cansado você. Você acorda, os dias são iguais. Você vive, as coisas são iguais. E a impressão que dá quando ligamos o jornal, quando ligamos as notícias, é que as coisas só pioram e pioram. As questões econômicas, maldade se mata hoje por política no mundo. Se mente, se rouba.
O temor, não há temor nesse mundo, e isso vai deixando a gente cansado. O teu trabalho talvez tenha cansado você tem sido exigido, você está cansado, talvez você não tenha muito a oferecer, mas você está precisando de refúgio. Jesus é refúgio para os cansados. Quando o assassino, ele via Siquém, ombro. Os atos daquele cara, voluntário ou involuntariamente, gritavam contra ele. Ele precisava de ombro. Ele precisava de refúgio. Terceiro, Jesus é refúgio para o pródigo, para aquele que foi embora, para aquele que abandonou a caminhada. Hebron quer dizer comunhão. Jesus é comunhão para aquele que se perdeu. Jesus é comunhão, Jesus é abraço, aconchego para aquele que se foi. 1 João capítulo 1, verso 3, diz a palavra: o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essa comunhão que não emana de nós, essa comunhão que não vem da gente, essa comunhão que vem de Deus, essa comunhão que flui do Pai e do Filho, mediante o Espírito, essa comunhão trinitária, essa comunhão é para você. Talvez você nesse momento, eu não sei você, cara, como disse o pastor Michael aqui, eu não vivo sem comunhão, eu não vivo sem a igreja. E o que vai acontecer, eu quero dizer aqui, isso vai para a internet, que fique claro, que fique gravado, vão ter que me prender. Vão ter que me prender, cara. E não é papo aqui de querer criar narrativa, virar mártir, mas nós não temos mais como viver sem a igreja. Não temos mais. E é muito fácil para um pagão dizer, faz tuas rezas em casa. Ele não entende. Ele não entende. Não entende, não tem conhecimento, entendimento. Jesus é refúgio para o pródigo. Em quarto, Jesus é refúgio para o fraco. A cidade de Bézer quer dizer fortaleza. Jesus é refúgio para o fraco. 2 Timóteo 2:1, quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Jesus é refúgio para o fraco. Existe refúgio em Jesus. Talvez você entrou aqui fraco, quebrado. Talvez você entrou aqui com a sua vida extremamente desgastada. Talvez você já não consegue dar mais nenhum passo. Jesus é refúgio para você. Jesus é refúgio para você. Jesus não é refúgio para os fortes. Jesus é refúgio para os fracos. A graça, a força em Jesus para você. Em quinto, Jesus é refúgio para o desesperado. A cidade de Ramote quer dizer alturas. Ou seja, é uma cidade que não é alcançada pelo vingador. É uma cidade que não é alcançada por aquele que quer fazer mal a você. Jesus é essa altura. Paulo disse que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, grava isso na tua cabeça. Quando Jesus Cristo subiu ao céu, nós subimos com Ele. O cabeça subiu. O corpo irá subir. Gente, nós estamos vivendo um período onde as pessoas estão desesperadas, onde há desespero, as pessoas estão apavoradas, Um dos grandes problemas é que nós vivemos muitas vezes como se nunca fôssemos morrer.
como se fôssemos viver eternamente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Estamos caminhando para a morte. Acostume-se com isso. Pense nisso, medite nisso. Passe a pensar, isso aqui, nós vivemos coisas boas aqui? Vivemos. Só que existe uma pátria nos esperando. Existe uma pátria superior nos esperando. Existe, na verdade, a verdadeira realidade está nos esperando. Isso aqui, comparado com o que viveremos na eternidade com Jesus, nem se compara. É por isso que quando Jesus ressuscitou dos mortos, olha para mim aqui, gente. Quando Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, ele atravessava paredes. Por quê? Porque para aquele que ressuscitou, esse mundo é como fumaça. Esse mundo não possui a realidade que aquele que é ressuscitado tem. O corpo glorificado é muito mais real do que a realidade que nós experimentamos. Eu tenho certeza disso. Nós lembraremos dessa vida como um sonho. Saberemos o que ocorreu, saberemos o que houve, lembraremos dessa vida. Por várias razões. Havia um pastor em Santa Catarina, o nome dele era Jackson também. Faleceu, dorme no Senhor. Perguntaram para ele: pastor, nós lembraremos dessa vida na eternidade? Aí ele disse assim: sim. Por quê, pastor? Porque o céu não é lugar de retardado. Explicação extremamente teológica. Uma benção. O céu não é lugar de retardado. De onde é que tu veio? Eu não sei. Imagina isso. Se acontecer... Se eu estiver no céu e o negão não lembrar quem ele era aqui, eu vou dizer que ele era gremista. Já mentiu no céu. Aí acabou, né? Pum. Vou dizer, negão, tu era gremista. Você imagina isso, negão? É óbvio que nós lembraremos, porque a Bíblia diz, o louvor que ocorre no céu, ele é um louvor de gratidão. Os remidos vão cantar, porque nos compraste. Então, precisa haver memória de pecado no céu, para haver gratidão pela salvação. Tá bom? Essa é a explicação teológica. Só que a lembrança que teremos, olha para mim aqui, gente. A lembrança que teremos é uma lembrança como se fosse um sonho. Jesus é refúgio. Jesus é refúgio para o desesperado. Efésios 2:12. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus do mundo. João 12:32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Refúgio das alturas, refúgio alto, poderoso, bendito. Refúgio. Em último, Jesus é refúgio para o tentado. Cara, que loucura ali. Tem 2 Coríntios do lado do tentado. Cara, obrigado, gente. Eu tava com saudade disso. Eu tava com saudade disso. Não, demais. Sensacional. Sensacional mesmo. A cidade de Golã quer dizer separado. 2 Coríntios 6:17 diz: por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles, não toquem em coisa impura e eu os receberei. Se separe. Salmo 46: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente, bem presente nas tribulações. Para aquele que está sendo tentado, talvez você entrou aqui essa manhã com tentação, você está sendo tentado, você está sendo levado a pecar. O diabo tem preparado a sua vida para que você caia em pecado. E você sabe, talvez você já está, olha para mim aqui, eu sou teu pastor, eu quero o teu bem. Talvez você já está em caminho de queda. E você sabe disso. Você assumiu posturas, você assumiu atitudes, você assumiu pensamentos que você está já como um boi caminhando em direção à sua queda.
Jesus Cristo chama você aqui essa manhã a se arrepender do seu pecado, a se separar disso. Ele é refúgio. Ele é refúgio. Haja de forma radical. Se separe daquilo que leva você para o pecado, para o inferno. Se refugie em Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o refúgio de Cristo nesse mundo. É aqui que você experimenta o refúgio. Tudo, como dizia Dietrich Bonhoeffer, tudo que Deus tem a dizer, Ele diz por intermédio da igreja. Tudo que Deus tem a falar, a fazer para o mundo, Ele o faz por intermédio da igreja. Ele faz por intermédio do seu povo. Há refúgio para você, há perdão para você. É com você que eu estou dizendo isso, meu irmão. A gente prega. Aí vem o outro ano. Aí vou estar eu lá orando pelos irmãos da igreja e tal, a lista de membros da igreja. Eu vou ter que riscar o teu nome, porque eu não oro por pessoas que abandonam a fé. No meio do culto, eu não menciono o nome dessa gente junto com o nome da igreja. Eu oro em outro momento, quando lembro. A minha prioridade é para aqueles que estão ouvindo o que eu estou pregando aqui. A gente literalmente deixa a alma, o coração em cima do púlpito, pregando para você. Ouça! Se refugie em Jesus. Se refugie no Senhor. Busque o Senhor. Abra o peito, diga: pastor, está complicado, está acontecendo isso. Pastor Michael, me ajuda. Pastor Jack, me ajuda. Mas não. As coisas vão indo. E quando não há mais condições de existir, quando as coisas explodem, a gente fica sabendo. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Nós vamos responder esse sermão aqui de 3 formas. Nós vamos cantar a Jesus após a oração. E eu quero que você cante. Gente, eu quero que você cante. Nós temos que encher esse lugar aqui com glória a Deus, com aleluia, com louvores. Nós temos que glorificar o nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. O nome de Jesus em Porto Alegre ficou mais de mês sem ser invocado pela igreja reunida. Há um desespero. As pessoas que estão fazendo as leis, eu sei que algumas dessas pessoas, algumas são pessoas que querem o bem do povo. E nós devemos orar pelos nossos governantes. Olha para mim aqui, gente. Olha para mim aqui. São pessoas que querem, algumas pessoas são pessoas que querem o bem do povo. Mas algumas pessoas que estão fazendo leis, são pessoas desesperadas. São pessoas que estão desesperadas. Eles dizem que algumas pessoas, que você não pode sair na rua ao ar livre sem uma máscara. Não, mas eu vou num lugar e não vou ter contato com ninguém. Não pode. Eu entrei ontem no jornal nosso aqui, na internet, e eu entrei para ver os comentários das pessoas. A cidade está desesperada. As pessoas estão apavoradas. Apavoradas. Não pense que eles vão nos olhar com bons olhos. Não pense que vão olhar para nós com bons olhos. Não pense que vão olhar para nós como um povo que quer o bem da cidade. Não vão. E o nosso alvo, em primeiro lugar, não é aparentar para a cidade que nós queremos o bem da cidade. O nosso alvo, em primeiro lugar, é a fama do nome de Jesus. E não é aparentar para a cidade, é querer o bem da cidade. Só que o complicado é que a postura da igreja é uma postura de querer o bem da cidade. E essa postura, muitas vezes, não é reconhecida pela cidade
como alguém que quer o bem dela. Nós vamos responder. Nós vamos cantar ao Senhor. Nós vamos cantar a Jesus. Em segundo lugar, nós vamos participar da ceia. Vai ter alguém ali no meio, não sei quem. Vai estar alguém ali colocando álcool gel. Já colocaram ali, gente? Quem vai estar fazendo isso? A Bianca vai estar lá colocando álcool gel. Você vai passar ali na frente. Você não vai vir direto aqui para participar da ceia. Você vai passar ali na frente. A Bianca vai passar o álcool gel na tua mão enquanto a gente canta. Porque tu vem vindo no corredor. A mão está higienizada, tá? Então vai pegar o pão e vai mergulhar. Se dá aquela mergulhada pluft, maior, você fica tranquilo, calma. Coração desfibrilado. Alma leve. Tá entendendo? Sempre livre. Tranquilidade. Tá bom? Imagina uma propaganda de margarina. Tá bom? Não. Então imagina uma propaganda de absorvente. Sempre tem alguém muito feliz. Não é o que a realidade mostra. Mas venha com esse coração. Tá bom? Então se ali, o Michael mergulhou ali a unha dele no vinho. Fica tranquilo, ele passou o álcool, tá tudo morto. Tá tudo morto. Tu não vai beber o coronavírus. Tá bom? Nós vamos participar da ceia. Olha para mim aqui. E quando você participar, você vai ser fortalecido. Você vai ser cheio de Deus. Participe com fé, confiando em Jesus. Terceira forma que nós vamos responder. Nós vamos ofertar e dizimar. Infelizmente, essa arte, esse ato, é um ato que foi deixado de lado hoje em dia. Olha para mim aqui, gente. Tá todo mundo ferrado. Só que Deus chamou a nós para sustentarmos a obra de Deus nesse momento. O problema, sabe qual é o grande problema nosso? Nós queremos fazer as coisas de Deus apenas quando as coisas estão perfeitas. E daí quando você estiver no seu último dia de vida, vai sentar um anjo, vai cruzar as pernas na tua cama e vai dizer, vamos dar uma passada aqui como é que foi a tua vida? Tu vai ver que 7,35% da tua vida foi perfeita. Foi tudo tranquilo. 92,65% foi um caos. Foi um caos. Ou seja, não, negão, a gente vai ser crente no dia bom, a gente vai ser crente no dia ruim, a gente vai ser crente no frio, no quente, no calor. A gente vai ser crente se reunindo assim com máscara. Daqui a pouco vai ter uma regra. Daqui a pouco vai dizer, descobriram que o coronavírus não passa se as pessoas ficarem de cabeça para baixo. Porque o cérebro libera um cromossomo que libera um negócio que, nós vamos fazer culto de cabeça para baixo. Nós vamos fazer culto de cabeça para baixo. O que importa é cultuar, negão. Eu prego de cabeça para baixo aqui para vocês. Com a cabeça assim, toda vermelha, parecendo um louco assim. Prego para vocês. Cristo tem que ser proclamado. Nós vamos sustentar a obra de Deus. Vocês conhecem o povo de Deus, vocês conhecem essa igreja, a seriedade dessa igreja. Seja fiel nos dízimos e nas ofertas. Sabendo que não é igreja, é Deus, é para o Senhor isso. Vamos responder? Então fica de pé, então. Fica de pé. Fica de pé. Nós vamos orar nesse momento. Eu peço que você feche seus olhos. Eu esqueci algum anúncio aqui? Eu esqueci de dizer alguma coisa? Não? Então vamos orar. Feche seus olhos. Feche os olhos, igreja. Feche os olhos. Levante as mãos. Levante as mãos. Eu peço que você comece a orar nesse momento. Abra a tua boca. Abra a tua boca. Irmãos, levante as mãos, meus irmãos. Meus irmãos, em nome de Jesus, comece a orar em nome de Jesus. Invoca o teu Deus, invoca o teu Criador, invoca o Senhor, chama Ele, diz Senhor, eu te invoco aqui em nome de Jesus.
Pai, nós pedimos a Tua presença, nós pedimos a Tua graça, nós pedimos o Teu amor, nós pedimos a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Vem sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Ó Senhor, toca nessas mãos levantadas, essas mãos que estão estendidas. Passa por entre os corredores dessa igreja, Senhor. Toca nelas, toca nessas pessoas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que haja vida, que haja cura, que haja transformação, que haja misericórdia, que haja graça, que haja maravilhas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, responde-nos por Tua misericórdia, Senhor, responde-nos por Tua glória, refugia aquele que está quebrado, aquele que está cansado, em nome de Jesus. Levanta aquele que está impuro, aquele que entrou aqui com pecado, em nome de Jesus. Estende Tua mão, Senhor, estende Tua mão, Senhor, estende Tua mão em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ore, igreja, ore. Quero impedir que você ore. O fruto é esse, a desembocadura é essa. O diabo não quer que nós venhamos clamar o nome de Jesus. Clame, clame. A saída é no clamor, a saída é no arrependimento. Deus quer que você se arrependa do seu pecado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ore, ore, ore.